Então vamos aí à palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia. O tema de hoje é respostas a perguntas acerca da família. Diz aqui a carta de Paulo em 1 de Coríntios, capítulo de número 7, versículo 1. Vamos ler alguns versículos, né? Vamos ler alguns versículos. Irmão, leia essa carta na sua casa aí, depois, amanhã. Leia toda ela. Toda. Essa é uma bênção para a família, uma bênção para quem tá casado, para quem está solteiro, para quem está viúvo, para quem tem um dom que não precisa casar. Tá? Aí nessa carta fala. Tem gente que fica preocupado, sabe? Não tenho desejo de casar. Será se eu estou pecando? Não está pecando, abençoado. É um dom. O apóstolo Paulo fala isso nessa carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. 1 de Coríntios 7. Deixa eu puxar para cima. É a Bíblia, minha biblinha velha, caidinha, né? Mas o que está aqui é viva. Quanto ao que me escrevestes, Paulo disse, é bom que o homem não toque em mulher. Então, Paulo está respondendo alguma coisa que foi lhe perguntado. Alguns escreveram cartas para Paulo, aonde ele estava, e essa carta chegou a Paulo, mas como Paulo não podia ir pessoalmente responder as coisas, por estar fazendo um outro trabalho, né? Ele envia esta carta. Diz os historiadores que ele escreveu para mais de 4 cartas para esta igreja, para mais de 4, mas só 2 foram colocadas. Eu prefiro acreditar que só foram essas 2, mas eles dizem lá, a gente não pode provar nada, né? Nós só podemos só repetir o que eles dizem lá. Então vamos lá. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. É difícil, né? Mas Paulo está falando. Mas por causa da impureza, ele falou, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a mulher. Não vos priveis uns aos outros, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 6. E isto vos digo como concessão, não por mandamento. Agora ele vai falar cabeça de Paulo, né? Não por mandamento, mas por vontade dele, né? Ele sentiu que foi Deus que colocou no seu espírito isto. Entendeu? Ele sentiu. Aí o que ele fala? Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Como era Paulo? Paulo, segundo a história, ele era um homem sem nenhum compromisso com mulher. Ele não tinha mulher, não era casado, não tinha filhos, não tinha sogra, não tinha sogro, sabe? Não tinha cunhado, nem cunhada, né? Ele não tinha. Então, aqui está seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro modo. Então, ele está falando que existem pessoas que iriam ser igual a ele, que não se incomodaria em casar. Aí fala no versículo 8. Aos solteiros, alguém me perguntou sobre o solteiro, né? Aos solteiros, fizeram pergunta na semana passada. E fala sobre o solteiro. Aí Paulo vai falar aqui, ó. Alexandre, foi o irmão Alexandre que perguntou. E aos solteiros e os viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Como é que ele vivia? Sem casamento.
Entendeu? Ele aconselha, é conselho de Paulo, mas antes ele fala que cada um tem um dom. Eu não conseguiria ficar sem casar. Duvido, Deodó, Dudu. Não conseguiria, eu não conseguiria. Talvez muitos que estão me ouvindo agora falar tranquilo, alguns irmãos lá da nossa comunidade que são viúvos, são divorciados, não querem mais casar. Levantaram a mão que não querem casar. Eu respeito, eu não vou obrigar ninguém a casar. Casar é bom e casar é ruim. Tem os seus lados bons e lado ruim. Tudo que você faz tem um lado bom e um lado ruim. Depende de como você olha, como você encara. Então diz, aos solteiros e os viúvos, digo que lhes seria bom que se permanecesse no estado que também eu vivo. Ele falou, se está solteiro, está viúvo, fica quieto, não casa não. Mas antes ele fala, cada um tem o seu dom. Caso, porém, não se dominem, olha aqui. Então ele manda casar, porque se a pessoa não se domina, se ela não se domina, como é que ela reage aqui? Como uma pessoa que não se domina, o que é não se dominar? Aí o que acontece hoje? Olha, quando Paulo escreveu isso, não existia as redes sociais, não existia Google, onde as pessoas podem acessar pornografias, onde pode acessar mulheres peladas, homens pelados, sexo explícito, penetração de todos os jeitos. Então, ali, Paulo, quando falou isso, ele falou, olha, caso, porém, não se domine... Então, a pessoa não se domina, fica sozinha, então ela se dedica a se destruir com a pornografia. Você sabe que muitos homens hoje, muitos, não são poucos não, hein? Não estão mais tendo relação com as suas esposas por causa da pornografia. A pornografia tem, desculpe a expressão, tem broxado muitos maridos. Muitos maridos têm broxado, sabe por quê? Porque lá no vídeo você vê uma coisa, tudo bonitinho, tudo em pezinho, tudo lisinho, tudo... Aí quando você chega na sua casa, sua esposa já está com 10 anos de casado, 7 anos de casado, 30 anos de casado, você não vai ver aquela beleza. Pessoas que têm esse costume, né? De ficar se destruindo e destruindo. Porque o vício da pornografia está dentro das casas dos solteiros, dos casados, dos homens e das mulheres. Então, é um dos fatos que muitos maridos e também muitas mulheres que têm como prática o uso da pornografia, está explícito. A pornografia está hoje até na televisão, irmãos. A pessoa vai fazer um comercial de pasta de dentes, bota uma mulher quase pelada. Vai fazer um comercial, sabe, de vender casa, bota lá uma mulher quase pelada. Então, aí Paulo está falando aqui aos solteiros viúvos, digo-lhes que seria bom que permanecesse do estado que também vivo. Caso, porém, não se domine, ou seja, só o fato, a pessoa não se domina, ela vai buscar um escape. E aonde está... Irmão, eu falei que vocês iriam ouvir coisas que você não ouve lá na congregação, mas vocês iriam ouvir aqui. Qual é o escape de muitos homens que não têm mulher? É o uso da masturbação, tanto a mulher quanto o homem. Aí o homem que se masturba sendo casado, ele não tem força para ter vida íntima. E muitas das mulheres têm reclamado sobre esse fato, abençoados. Eu não estou aqui dando tiro no escuro, no meu pé, não. Eu estou dizendo de fatos, coisas que acontecem frequentemente na maioria dos relacionamentos que estão caminhando para o divórcio, para o fracasso. E vou te dizer, quando se separa por causa disso, há um ódio, sabe, de ambas as partes. Esse casal vai se odiar,
Se for o homem que faz isso e está deixando a mulher, como Paulo falou aqui, ó, versículo 5, não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento. Pastor, aqui no versículo 3, Paulo diz assim, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. O que é conceder? Eu escrevi aqui, conceder, dar permissão, dar consentimento, permitir, dar, outorgar. Então diz aqui, ó, o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E o que quer dizer conceda o que é devido? É ter obrigação de uma dívida. Então, o meu corpo da minha mulher, a hora que ela quiser usar o meu corpo, se ela sentir vontade de usar, eu gostaria que ela sentisse vontade toda hora. Toda hora. Eu gostaria. Estou dizendo verdade. Todo instante. Eu gostaria. Entendeu, pessoal? Mas a Bíblia quem diz, não sou eu quem estou dizendo. Não sou eu quem estou dizendo. A Bíblia diz, o marido conceda. O que é conceder? Conceder é dar permissão. Então, olha o que acontece. Muitas das vezes, o marido, que a mulher não concede, não dá permissão do homem partir para cima, ter o ato conjugal, né? Satisfatório. O ato tem que ser satisfatório para ambas as partes. Porque se não for um ato satisfatório para ambas as partes, alguém pode pensar, puxa, falando uma programação evangélica, falando sobre sexo, Tu que deve estar pensando assim, tua vida deve ser uma bosta, desculpe as pessoas, isso é uma bosta. No teu relacionamento é uma bosta. Então você já acostumou com essa bosta de casamento, com essa secura, né? Não consegue chegar no poço para beber água e fica atrapalhando os outros, né? Ainda dá tempo para você, se você ouvir isto que Deus fala aqui e praticar, você vai ter uma mulher que vai se interessar em ter relação íntima com você. Há muitos fatores que impedem uma mulher de ter relação com o homem e o homem de ter relação com a mulher. Há muitos fatores. Por exemplo, a higiene. Porque às vezes a mulher e o homem, os dois, não tem tanta intimidade de dizer ao outro, você está fedendo. Você não está boa, você não está fedendo. Você está fedendo, a tua parte íntima está fedendo, você está com mau hálito, tua boca está fedendo, teu corpo está fedendo, tuas axilas estão fedendo, você está fedendo. Então eu não tenho prazer de me jogar, agarrar esse corpo fedendo, o mau odor. Então isto, irmão, parece uma brincadeira, mas isso tem sido motivo de traição. O Ricardão, ele é sempre cheiroso. A hora que encontrar com o Ricardo está sempre perfumado, barba feita, cabelo penteado, perfumado, sobrancelha, nenhum cabelo você vê sair de dentro do nariz dele, não tem feijão no dente, não tem pedaço de carne no dente, o dente dele não é todo furado, O Ricardo sempre está impecável. Aí, qual é a mulher que não gosta de um homem cheiroso, um homem perfumado, um homem limpinho, um homem educado? Qual é a mulher que não gosta? Toda ela gosta, abençoado. Então, tem muitos fatores que levam ao relacionamento não ser bom, não ser satisfatório. Então, um deles é a higiene. É a higiene. Deixa eu responder aqui uma pergunta aqui. Alguém me perguntou que se... Estamos falando aqui de... Hoje nós vamos tratar... Não estava na minha mente, não estava nada de tratar sobre isso. Mas como eu parei nessa parte desse texto, né? Vamos conversar sobre isso. Alguém pode perguntar, pastor, o corpo da minha mulher não é meu e o corpo meu é da minha mulher. Então, quer dizer que eu não posso privar, o versículo 5, que eu não posso privar minha mulher, ou seja, privar quer dizer impedir de ter posse de algo, conviver intimamente, privar alguém dos seus direitos civis, tirar desapossar, livrar, impedir, impossibilitar, isso é privar. Então, já que ela não é dona do corpo dela, já que ele não é dono do corpo dele,
então vale tudo, né, pastor? Então quer dizer que eu posso, sabe, fazer tudo dentro das quatro paredes, posso fazer qualquer tipo de sexo com a minha mulher, com o meu marido. É por isso que nós somos cristãos e nós temos a Bíblia. A Bíblia, ela tem regra para o sexo. Alguém me perguntou, né? Alguém me perguntou, não vou dizer quem foi, que se fazer sexo anal é pecado. Então você sabe que alguns pastores, que para mim não são pastores, porque quem é pastor lê Bíblia. Pastor tem que ler Bíblia. Se não lê Bíblia, não é pastor. Sabe? Pastor que só sai pedir dinheiro, roubar o povo, enganar o povo, fazer palhaçada, levar um monte de palhaço para ficar pulando, gritando, dizendo que isto é louvor a Deus, né? Como está lá na Tijuca, na Barra, né? No Rio Centro, pareceu um bando de maluco, bêbado, pulando, e fala que aquilo ali é louvor. Mas deixa para lá. Vamos lá. Vale tudo, pastor. Vale tudo. Sabe? Dentro de quatro paredes, será que a gente pode aplicar o vale tudo? Essa pergunta, né? Que muitos perguntam, muitos casais. Eu sei que agora está todo mundo na curiosidade, quer ver o que o pastor vai responder. Eu posso fazer, você que é casado, eu posso fazer sexo com a minha mulher anal, eu posso usar o ânus dela para me fazer a penetração ali e ter o meu prazer ali. Alguns dizem, alguns que não são pastores, não lê Bíblia, dizem que no quarto, se a mulher consentir e o homem consentir, vale tudo. Então, se o homem consentir que a mulher enfie lá um cabo de vassoura no ânus dele, ela vai enfiar. Vai enfiar. Pastor, não pode falar isso. Irmão, isto já ocorreu, já chegou ao meu conhecimento. Não é da nossa comunidade, alguém fazia isso. A própria esposa pegou o marido enfiando um cabo de vassoura no seu próprio ânus, porque ele viciou o ânus dele com o dedo dela, com alguma coisa. Viciou o ânus. E quando ela não estava perto, ele enfiava o cabo de vassoura. Irmão, você não imagina as coisas que chegam a mim, porque eu não sou fofoqueiro de ficar fofocando da vida dos outros. Eu tento resolver as coisas no quieto, sabe? Mas como Deus me chamou para fazer essa programação, para abrir um leque, para ajudar centenas e milhares de pessoas, não na posição do que eu acho. Pastor, se o senhor como homem, se o senhor não fosse pastor, irmão, puxa, seria uma delícia. Seria bom demais. Seria bom demais. Né? Fazer sexo de todos os jeitos. Né? Como cantava lá, os cantores já lá no passado, fazia amor a qualquer hora, sexo de todos os jeitos. Sabe? A gente não entendia o que eles estavam dizendo. Agora nós entendemos. Então, a pergunta é essa. Que é uma pergunta que se faz diariamente a casais que cometem esse tipo de relação, usando a Bíblia para dizer, o corpo teu não é seu, aí mostra para a mulher, e a vida da mulher faz isso também, o teu corpo não é meu, então eu posso usar do jeito que eu quiser. Tem mulher que manda, amarra, bota algema, bate na cara, manda bater, bate na cara, é uma maluquice do inferno, sabe? Sabe o que é isso? Falta de Bíblia. A Bíblia é um livro de instrução. Ela traz instruções. Para quê? Para tudo que está relacionado com a vida. Ela fala de casamento, ela fala de divórcio, ela fala de assassinato, ela fala de vida, ela fala de adultério, ela fala de fornicação, ela fala de cachaça, de bebedice, a Bíblia ensina tudo, explica tudo. Só quem não quer saber da Bíblia, o que faz? Vive na carnalidade, vive segundo os padrões do mundo. Os padrões do mundo estão aí. É homem com homem, mulher com mulher, 3 homens com uma mulher, ou 3 mulheres com um homem, dando um quarto. Então isto tudo, e você sabe geralmente, escute isso, irmão, eu vou te responder com a Bíblia, já sobre a pergunta sobre se sexo anal em 4 paredes é aprovado por Deus. Se você acha que é aprovado por Deus, você deve servir outro Deus, não o Deus da Bíblia.
Você deve servir outro Deus, o Deus da safadeza, né? A deusa Diana. A deusa Diana dos Efésios, que fazia sexo no meio da escadaria do templo. Sabe? Deve ser essa deusa que você serve. Então, há muita gente sofrendo no relacionamento. Há muita gente passando sem saber o que fazer, porque o teu corpo não é seu, o seu também não é seu, é meu, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, aí como é que fica a resposta, né? Como é que fica? Aonde você vai buscar a resposta dessa pergunta? Então você pega na Bíblia, você vai aqui em Romanos, no capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo de número 23 em diante, presta bem atenção aqui, respondendo à pergunta se sexo anal, primeiro que é o órgão escrotal, ou seja, não é um órgão para penetração, é um órgão de saída. Ali não foi feito para penetrar nada, o ânus não foi feito para colocar nada para dentro. Ali é um buraco para sair. Para sair. É como o ânus é como uma fossa. Você lembra da fossa? Hoje nas casas não tem mais fossa, né? Onde ficava as fezes, as pessoas faziam, ficavam ali naquela fossa. Então o ânus é uma fossa. Quando um homem penetra ali, é como ele estivesse colocando o pênis dentro de uma fossa, botando o pênis dentro de uma fossa. Eu estou te falando verdades, abençoado. Verdades. Que a maioria tem vergonha de falar. E está aí um monte de casamento aí depravado, pessoas que estão se desviando das comunidades, das congregações, porque estão nesse tipo de vida. Não conseguem louvar a Deus, não conseguem levantar as mãos santa, não consegue mais. Então vamos lá. E mudaram a glória, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui Paulo está falando sobre idolatria, que é uma desgraça para qualquer... Se você quer uma desgraça para a tua casa, ponha qualquer tipo de idolatria na tua casa. Idolatria do dinheiro, do carro, da casa, da mulher, do filho, do neto, da neta. Se você, por isso, você está colocando uma desgraça, você está dando permissão para o diabo agir na sua casa. Porque ele age, se você der permissão para ele, Paulo fala, não deixe lugar. Esse dar lugar é dar permissão para ele. Você pegar utensílios que são usados para adorar ele, para que ele se apresente, um crente não pode. Não pode. Então diz aqui, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios coração, para desonrarem, Paulo está falando de algo chamado desonra do corpo. Então Paulo está dizendo que haveria um tipo de relacionamento que os homens iriam desonrar o seu corpo e desonrar o corpo da sua esposa. Mulher iria desonrar o corpo do marido e o marido desonrar o corpo da mulher. Então diz aqui, desonrarem o seu corpo entre si. 25 é o versículo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Aí ele volta para o assunto da idolatria, adorando e servindo criaturas. O que é uma criatura? Santo Antônio, São Bento, São Benedito, São Jorge, tudo isso são criaturas. Cosme, Damião, essa farsa, né? Cosme, Damião, a farsa. Então, isso tudo criatura. Isso é um pecado, irmão. Uma casa onde tem essas imagens, essa estátua, esse rito do dar o doce, né? Dar o docinho para as crianças, né? Isso tudo é uma permissão para as trevas, para o mundo espiritual das trevas agirem nas casas. Muitas famílias estão abrindo a porta porque as pessoas brincam com o mundo espiritual. Brincam com o mundo espiritual. Não se brinca com o mundo espiritual, irmão. Porque você não conhece,
Não brinque com esse mundo. Eu conheço o mundo espiritual. Eu já vi muita coisa, não coisas humanas, coisas espirituais, coisas que não existem aos olhos do homem. E Deus me permitiu ver. Eu não morri, caí duro, não. Então aqui, ó, criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. 26 o versículo. Por causa disso, olha, o primeiro passo é a idolatria. Depois que a pessoa se mete com a idolatria, a vida dele fica aberta para demônios agirem, sabe? Por isso você vê casais fazendo sexo, parece que estão endemoniados. É uma brutalidade, sabe? O homem parece um animal, parece cheio de demônio. E está mesmo, a maioria... Pastor, mas está na igreja. E quem te disse que está na igreja está cheio de Espírito Santo, irmão? Quem te falou isso? Está cheio do Espírito Santo quem está cheio da palavra e pratica a palavra. Não é estar dentro de uma igreja que está cheio do Espírito Santo, não, pessoal. É estar dentro de uma comunidade, mas está cheio da palavra e praticando a palavra. Tem muita gente dentro das comunidades que tá nem aí. Por exemplo, o que eu vou falar agora, mostrando na Bíblia, a pessoa vai saber que está fazendo errado, mas vai continuar fazendo errado. Sabe que está fazendo errado e vai continuar fazendo errado. Sabe, deixa eu parar só, tem uma mania que as mulheres, principalmente as mulheres, têm de tirar foto com a língua de fora, né? A maioria, até o pessoal de igreja, não sabe nem a origem. É uma deusa, cultua, assim, a deusa do hindu, sabe? É uma porta para o demônio e ensina filhos a ficar assim, ensina o neto a ficar assim, a neta a tirar fotinha colocando a língua de fora. Procure a origem dos modismos que o mundo apresenta para sequestrar a santidade da igreja. O mundo joga isso dentro das nossas casas, das nossas vidas, nós vamos passando para os nossos filhos vão passando para os nossos netos, e aí por diante é uma desgraça em cima da desgraça. Então isso é uma permissão para o diabo agir. Então você não pode dar permissão. Então, quando você tem um sexo com a tua esposa, pode ser casado, pode ser não casado, está unido de corpo, está casado. Mas esta união tem que ser bíblica, não uma união demoníaca. Paulo fala, não como gentis. Daqui a pouco você vai ouvir isso. Então, vamos lá. Por causa disso, 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões. Ó, Deus entregou as pessoas às paixões infames. Paixões é uma desgraça. Eu estou apaixonado, você está desgraçado. Toda pessoa apaixonada, ela está desgraçada. Eu não gosto dessa palavra. Estou apaixonado por Deus. Isso não é expressão. Deus não fala de paixão, Deus fala de amor. Amor é uma coisa. Paixão dura poucos dias, poucos meses, poucos anos. O amor jamais acaba. Jamais acaba. Então vamos lá. Por causa disso o quê? Por causa disso o quê? Por causa de te virar tirando linguinha de fora, por causa de ficar com imagem, ficar adorando cantores, pastores, adorando banda musical, adorando jogador de futebol, adorando clube de futebol, adorando seu dinheiro, né? Adorando sua casa, adorando seus filhos, bajulando seus netos, cultuando os netos. Né? Os netos hoje viraram os deusezinhos, sabe? Deusezinhos. Não pode fazer isso. Quando você faz isso, você está abrindo porta, permitindo que o mal haja na sua casa. Vamos continuar aqui. Paixões infames, porque até, eu estou em Romanos capítulo 1, versículo 26. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Qual é a natureza? Mudaram do modo natural. O que é o modo natural? Deus fez a vagina para o pênis e o pênis para a vagina. Vagina para o pênis e o pênis para a vagina. Esse é o modo natural. Não, pastor,
meu pênis, enfim, tudo quanto é buraco da minha mulher. Isto, você deve ser um ímpio, né? Você deve ser um endemoniado, você deve ser alguém que desonra o teu corpo e desonra o corpo da tua mulher. Então, se você não quer ouvir isto, lasque-se para lá, vai-se embora, vai ver o que você quiser ver, tá? Cai fora. Então, olha aqui. Mudar o modo natural. O que é o modo natural? O sexo, o qual Deus criou. Alguém consegue fazer filho enfiando um pênis dentro de um ânus? Porque foi para isso que Deus criou o sexo, o modo natural, pênis e vagina. Deus mandou alguém enfiar um pênis dentro de um ânus para procriação? Dá para procriar? Se procriasse um pênis dentro do ânus, homem com homem geraria filhos. Eles gostariam, né? Que eles estão lá um com o outro. Nós temos o testemunho dos nossos irmãos lá, da nossa comunidade, que Deus fez uma obra maravilhosa nos dois irmãos que deram testemunho lá recentemente, que moravam como marido e mulher, mas sendo dois homens, mudaram o modo natural. Mas Deus operou, está operando e vai continuar operando na vida deles. Adalto e Rafael, todo mundo sabe. Todo mundo já ouviu, eu estou repetindo porque eles deram testemunho, eles deixaram, fica à vontade para testemunhar, pastor. E eu sempre dou testemunho, porque eu acredito na recuperação deles, eu acredito no que Deus... É fácil? Não é fácil. Porque, sabe o que é isso, irmão? Nosso corpo, ele foi vendido para o pecado. Já está vendido. Você é de Deus, mas teu corpo está vendido. Nós viciamos o nosso corpo. Então, se você quer viciar o teu corpo, vicie com bons vícios. O que é um bom vício? Orar, ler a Bíblia, sabe, fazer exercício. Todo corpo perde alguns vícios, mas só que a gente, às vezes, vicia o nosso corpo com vícios demoníacos, como sexo anal. São vícios que aí a pessoa vai praticando, ela fica viciada. Tanto a mulher quanto o homem fica viciado. Por isso que dois homens ficam juntos, porque eles viciam, estão viciados. Então, para quebrar esse vício, só Deus. Não tem como o homem sozinho falar, eu vou parar com isso. Não consegue. Só o Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher, para com esse tipo de sexo. Mulher, o sexo tem que ser assim. Eu não estou inventando nada, estou lendo o que o apóstolo Paulo escreveu. Deixa eu ver até que hora que é aqui. Ainda tem algum tempinho aqui. Então ele diz aqui, por causa disso, 26. Eu estou em Romanos, capítulo... o tema de hoje é respostas a perguntas acerca da família. Então me perguntaram para mim que sexo anal era permitido por Deus. Então eu estou respondendo. Eu estou respondendo com a Bíblia. Bíblia. Agora, se alguém quiser seguir ou não seguir a Bíblia, isto não é problema meu. Eu não sou o Espírito Santo para fazer ninguém falar, eu não vou parar. Eu vou continuar junto com a minha mulher. Ela consente. Claro, sabe o que ela consente? Porque ela já está viciada, coitada. Duvido que ela não se sente envergonhada. Duvido que uma mulher que faça isso, ela não se sinta vergonha, ela não fica envergonhada. Envergonhada. Mas o homem está endemoniado. Mas é crente ele é, não é cristão. E se fosse cristão, seguiria aqui o que Paulo ensinou em relação à vida íntima. Olha aqui, vou ler de novo. Por causa disso, os entregou Deus às paixões. Deus entrega. Cara idólatra? Cara, tu vai se ferrar. Se você se meter com idolatria, a tua vida vai... Você pode acreditar que essas pessoas que fazem esse tipo de relação sexual têm algum ídolo na sua vida. É futebol, é jogador, é filho, é filha, é casa, sabe? Tem alguma fissura, sabe? Que é tipo uma adoração naquela pessoa, naquele lugar, naquele beijo, Então, aí o que Deus faz? Deus entrega essa carne que já está lascada, entrega totalmente ao pecado. Aí a pessoa faz o que quer em quatro paredes, vale tudo. Vale não, irmão. Para quem é de Deus não vale não, tá? Quem é de Deus não vale. Mas quem
Quem finge que é de Deus, problema não é meu. Se você quer enfiar o teu Bilal dentro de uma fossa, é problema seu, não é meu. Quando ficar com uma doença, aí vai para a igreja pedir oração porque está com câncer, a mulher está com um tumor no ânus, aí vai pedir oração. Ah, não sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu. O que aconteceu é a recompensa feita pelo pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o perdão em Jesus Cristo. Ouça a Bíblia aqui. Mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Então diz que qual é o modo natural? Pênis, vagina. Deus falou, procriação, está lá em Gênesis. Vá procriar. É pênis na vagina, procria. Pênis no ânus, não procria. É imoralidade, imundície, é demonismo. Gente que se diz de Deus e faz esse tipo de sexo é demonismo. Um pastor me perguntou um dia desse aqui. Um pastor me perguntou para mim. Acho que ele deve estar abusando da mulher dele. Isso. Me perguntou para mim, o que o senhor acha? Eu falei, eu não acho nada, irmão. Mas eu vou ler para o senhor é pastor, o senhor deveria saber o que a Bíblia diz sobre isso. Não, porque o pastor fulano de tal diz que pode, o outro pastor diz que não pode. Mas aí eu fico assim, você diz o quê? Eu falei, eu não digo nada, mas eu vou ler para você o que Deus diz. Aqui é o que Deus diz. Então, o modo natural, aqui ó, pois mudaram o modo natural de suas relações íntimas. O que ele está falando aqui? Não é sobre sexo? Relação íntima. Por outro contrário à natureza. Qual é o outro contrário à natureza? Pegar o pênis e enfiar no ânus da esposa. Ou a mulher enfiar um cabo de vassoura no ânus do cara. E pastor, irmãos, eu estou te dizendo que isto chegou ao meu conhecimento. Que alguém fazia isso. Chegou a mim. Não é ninguém da nossa comunidade. Pode ficar tranquilo, tá? Não é nada da nossa comunidade. Tem nada a ver com a gente lá, não. Tá bom? Olha o que ele vai dizer no 27. Semelhantemente, ó, olha o absurdo. Os homens também deixando o contato natural da mulher. Tá vendo? O homem deixou o contato natural da mulher. Qual é o contato natural da mulher? Pênis na vagina. Não é pênis no ânus. Olha o que eles fizeram. Olha como é que começou lá com a idolatria. Aí, primeiro a idolatria. Aí, olha como é a decadência. Como é que a idolatria é coisa do demônio, irmão. Você tem que fugir da idolatria. Que idolatria você está dando permissão para as hostes do inferno manifestar na sua casa, na sua vida, no seu patrimônio, na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, suas netas, sua família. Você tem que se preocupar com esse mundo invisível, irmãos. Não é? Jesus falou desse mundo invisível. Jesus falou. Jesus enfrentou o Satanás lá no deserto. Jesus, ele se materializou para Jesus lá no deserto. Então, semelhantemente, eu estou em Romanos 1, 27. Eu estou respondendo uma pergunta que me fizeram. Se o sexo anal entre o marido e a mulher é aprovado por Deus. Não é aprovado por Deus, é aprovado pelo diabo. O pastor que diz que é aprovado, esse cara não é pastor, isso é um enviado do inferno. É um endemoniado, é um pervertido, é um maldito que está fazendo com que as pessoas se destruam, viciando. Olha aqui. Semelhantemente, os homens deixando também o contato natural da mulher, olha aqui, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Olha, o bagulho é terrível. O homem, primeiro começa, o homem com a mulher, pega o pênis, enfia no ânus da mulher. Aí ele acostuma com isso. Aí o que ele faz? Larga a mulher e vai agora buscar um outro homem. Sabe para quê? Para um homem fiar no ânus dele e ele fiar no ânus do homem.
Misericórdia, meu Deus do céu. Pastor, o que isso você está falando? Eu estou ajudando milhares de pessoas. Tomara que essa mensagem chegue a milhares de pessoas das igrejas, fora das igrejas. Em nome de Jesus, compartilhe isso, por favor. Por favor, compartilhe isto, irmão. Não tenha vergonha do seu pastor estar tratando desse assunto delicado, mas que muitas famílias estão vivendo isto, irmão. Tem uma família que a mulher não tem sexo nenhum com o marido não tem sexo, mas já tem outros que é uma loucura, é tudo errado. O que não tem um sexo aprovado por Deus é errado. A mulher querer punir um homem não tendo sexo, o homem vai buscar lá na pornografia, ou às vezes vai buscar na prostituição. Olha como é que esse assunto, isso estou falando dentro das igrejas, irmão. Dentro das igrejas. Está assim, pastores com amantes, diácono saindo com a mulher não sei de quem, a diaconisa que lá do peitão saindo com não sei de quem, a mulher da perna grossa que fica lá expondo, tá dando mole para o pastor, não sei, sabe, é uma desgraça. É o Satanás enviando, sabe, as influências dele dentro da igreja. Então chegou dentro da casa, olha isso aqui, irmão, isso aqui é porque a gente nunca paramos para esmiuçar isso aqui do jeito que nós estamos fazendo aqui hoje. Olha isso. Semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Não era isso que viviam nossos irmãos? Adalto e Rafael? Cara, eu amo esses dois meninos, para mim eu chamo de meninos, que são meus filhos na fé. Eu amo demais. Eles sabem que eles podem contar comigo para tudo. Tudo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ali na vida deles, abundou o pecado. O pecado era em abundância, mas também a graça de Deus é muito mais abundante na vida deles. Glórias a Deus. Então está aqui. Sabe? O homem deixou o contato da mulher. Primeiro começa lá em cima, irmão. A idolatria. Homens criando ídolos. A imagem de homens. Aí, santinhos, né, santinhas. Isto tudo é um afastamento de Deus. Quando você se afasta de Deus, você está dando permissão para o mundo das trevas agirem na tua casa, no teu casamento. Você sabe que há pessoas que fazem bruxaria, trabalho de feitiçaria, para o homem ficar impotente? Quem já ouviu falar nisso? E isso acontece, irmão. Se não tem Deus, acontece. Da mulher ficar com nojo do marido, a pessoa faz bruxaria. Isso são famílias que já são desgraçadas, estão destroçadas. Então a influência do inferno entra e penetra e toma conta. O maligno não lhe toca. Não deixe lugar ao diabo. Tá? Paulo também diz isso, tá bom? Não esqueça desse versículo também. O diabo não pode tocar. Não esqueça que Paulo falou, não deixe lugar para ele, tá bom? Não esqueça disso não. Semelhante modo, Romanos 1, 27. Os homens também deixando o contato natural da mulher. Então, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver que hora aqui. Não vou mostrar mais não, chega. Deixa para a semana que vem. Nós temos outro texto da Bíblia aqui para mostrar. Vários textos da Bíblia para mostrar. Mas semana que vem, se o Espírito nos conduzir para isto, tá? Nós vamos continuar falando. Não sei se você gostou, também eu não prego para você gostar mesmo. Você sabe que eu não sou pregador de pregar para você gostar. Você sabe como é que eu sou. O Espírito Santo usa a minha vida de um jeito, sabe, que eu gosto. Do jeito que ele usa, eu gosto que ele use desse jeito. Eu gosto. A carne gosta de ter libertinagem. É isso aí, meu irmão Cláudio. A carne gosta. Que carne que não gosta? Por isso que nós não podemos ter um sexo com a nossa esposa, um sexo da carne, só na carne. Deus tem que participar disso. Deus também tem que participar do nosso momento sexual. Deus tem que participar. Tem que ser a aprovação de Deus, tem que estar ali do jeito de Deus.
O sexo é do jeito de Deus. Deus escreveu, estabeleceu, usou o apóstolo Paulo para estabelecer isso, tá bom? Então, irmãs, não prive o seu marido do sexo natural, tá bom, minha irmã? Meu irmão, não prive sua esposa, do sexo normal, tá? Provar eles não deve ser chamado nem de pastor. É isso aí, irmã, de ignorar. Eu recebo cada um, fala, irmã Rosemary, irmã de ignorar. Tem que ler a Bíblia, é isso aí, irmão, tem que ler a Bíblia. Isso. Então, espero que você compartilhe isso, sabe? Compartilhe essa live, compartilhe. Meu irmão vai pegar essa live, vai cortar, né, a parte do começo, vai usar só a parte da pregação, vai colocar no YouTube, vai disponibilizar e vai mandar para mim, e eu mando para vocês compartilhem aí com o maior número possível de pessoas, para poder ajudar, irmão. Tá todo mundo aí enrolado, tá todo mundo aí numa vida precária. Alguns casais que não estão mais nem tendo vida íntima, né? Não estão mais, perderam essa atração, sabe? Esse prazer. Aí escuta essas besteiras desses endemoniados, dizendo que para fazer sexo desse jeito, porque nosso casamento tá faltando uma pimentinha. Quer fazer uma pimentinha, meu? Come uma pimenta malagueta, come logo 1 quilo de pimenta, tá, meu irmão? Mete 1 quilo de pimenta na boca e mastiga, meu filho. Quer apimentar o casamento? Mastiga a pimenta, meu amigo. Pimenta que é a pimenta, né? Não é sexo fora do contexto de Deus, porque 4 paredes não vale tudo. Vale tudo para quem não presta, para quem é do demônio, para quem o demônio age. Um casamento que o homem e a mulher fazem esse tipo de sexo, ou os dois estão endemoniados, ou um dos dois estão endemoniado. Um dos dois estão possuídos pelo inferno ali. O inferno está batendo palma. Aí depois eles vão para a igreja cantar, e chora, e pula, e roda, e fala em línguas. Aí eu duvido dessas línguas, tá? Eu duvido dessas línguas. Duvido que seja da parte de Deus, tá? Duvido que seja da parte de Deus. Então, irmã, é uma vergonha, minha irmã? É uma vergonha, né? É uma vergonha? Tomara que não tenha vergonha de ouvir o que eu passei, né? Porque isso é ajudar pessoas. Muita gente não tem coragem de tratar desse assunto. É um assunto muito delicado. Muito delicado. Muito delicado. É muito delicado esse assunto. Mas eu sou pastor, eu tenho que ajudar pessoas. Tem muita gente sofrendo, muita gente no casamento privado, da vida íntima. Aí leva o cara a vida da mulher também vai buscar na pornografia, sabe? Na masturbação pessoal. Quando o marido sai, vai se masturbar, porque o marido não tem mais. Ou às vezes a mulher não tem mais, cadê o odor, sabe? Tudo isso, abençoado, são barreiras. Para tomar um banhozinho, né? Vai passar um perfumezinho, sabe? Tirar a barba, só aquela barba bem feitinha, beleza, sabe? Tirar aquele cabelo do nariz, remela dos olhos, bafo de onça. Tem que ter uma preparação, tudo tem que ter uma preparação para ter uma noite, um sexo maravilhoso. Isso é de Deus. Ter relação íntima é de Deus. Um marido e mulher, isso é de Deus. Não tem pecado nisso, pastor. Não tem, porque Paulo falou aqui em Coríntios, e não tem pecado nisso. Ele fala, 1 Coríntios 7, ele fala que a gente tem que parar só para oração, mútuo consentimento, depois se ajunte de novo, para que Satanás não tenha campo, né? Não ganhe vantagem, né? Ele fala sobre isso, está aqui em 1 Coríntios 7, aqui no versículo 5. Não vos preveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A supergraça diz que ele não existe, né? Ele está sempre... Paulo falou, assim como a serpente enganou Satanás, assim como Satanás enganou a Eva, ainda continua aqui. O que tem? Isso é normal, todo mundo faz. O povo de Deus, não. O povo de Deus, não. O povo do Satanás pode fazer, mas o povo de Deus, não. Não e não e não. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra,
que caiu no coração, que tomara que tenha caído no coração, e ajude pessoas a se livrar desse vício, que é vício. Estão viciando seus corpos, e isso é um pecado, ter um corpo viciado. Se nós queremos ter vícios, que sejam vícios bons, vício de orar, vício de ler a Bíblia, vício de cantar louvores, vício de congregar, vício de chegar cedo, vício de não chegar tarde no culto, que sejam vícios bons. Aí é um bom vício. Já que a gente quer ter vícios, que sejam bons, né? Vícios bons, tá bom?